Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao canal do professor Dickson Cossetti, aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai comentar a respeito da prova discursiva que foi aplicada no concurso da SEDF para professor de educação básica, lá para as áreas específicas. É isso aí, prova polêmica, hein? Mas antes, aquele pedido e aquele aviso. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixa para depois não. Se você quiser fazer um comentário, por favor, faça aqui, peça novos temas para eu debater, peça discussão também aqui de provas de outros concursos, isso vai ser muito importante, vai ajudar bastante no nosso trabalho. Lembre-se também de curtir o vídeo, deixar o joinha aí, vai ajudar bastante o nosso canal. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, prova polêmica, vamos falar aí dessa prova que foi aplicada aí no concurso da SEDF, lá para as áreas específicas, né, professor de educação básica, tirando só aqui a galera de atividades específicas. Então, um monte de gente que foi fazer esse concurso aí, formado em história, formado em geografia, formado em música, isso, aquilo, um monte de especialidades. Dixon, e o que a gente teve lá? Bom, a gente teve a cobrança de uma proposta de redação que envolvia ali conhecimentos de administração. Ah, mas tem a ver com educação. Claro, ele relacionou a educação, evidentemente. Já antecipa você que essa proposta em si, ela não foi trabalhada no meu curso, ela não foi trabalhada em outros cursos. No entanto, em todos os momentos que a banca fala de educação, tudo isso está aqui no meu canal. Então a gente colocou o professor em vários momentos ali como um dos principais atores na sala de aula, claro, sempre também reconhecendo o protagonismo aí do aluno, mas a gente fala aqui da capacidade do professor, a gente fala da habilidade do professor como um grande gestor de pessoas, de conhecimento. Então, de uma certa forma, a gente aborda esses aspectos relacionados aí à educação, ensino e aprendizagem, o papel do professor. A gente fala sobre tudo isso aqui no nosso canal, mas evidentemente que a gente não relacionou à administração. Quem foi meu aluno conseguiu resolver essa redação, isso é um fato. Eu te dou todas as ferramentas aqui para você conseguir resolver as redações. Por exemplo, o tópico 1 que pedia para você falar de gestão de pessoas. Não sei nada de gestão de pessoas, eu interpreto palavra por palavra. Então, gestão é gerenciar pessoas, é você gerenciar pessoas. Numa sala de aula é você gerenciar alunos. Então, basicamente, você ia falando disso. Mas, Dickson, isso seria suficiente para alcançar nota máxima? Isso seria suficiente para você entregar um bom texto. Mas você vai ver que para você alcançar nota máxima, você tinha de saber alguns detalhes um pouco mais técnicos ali. É daí que vem aqui a minha opinião, aqui vem o meu ponto de vista, eu até já ressaltei isso nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Facebook, e agora eu vou falar aqui no YouTube. Eu penso que a banca foi muito infeliz, basicamente por dois motivos. Primeiro, porque ela trouxe ali uma matéria, a administração, que não era cobrada no edital, não era cobrada, e o tema era um tema de atualidades. Dickson, mas a banca, eu acho que isso tem a ver com educação, a administração tem a ver com educação. Pessoal, ainda que tenha a ver com educação, a banca não precisava pedir elementos tão técnicos ali nos tópicos. Quando ela fala de gestão de pessoas, você tem de saber o conceito de gestão de pessoas para poder responder o primeiro tópico. Quando ela fala de organização e método, você tem de saber o que é organização e método. Então ela foi muito infeliz porque nos tópicos ela foi bem específica. E segundo, porque ela trouxe um tema polêmico. Quando a gente fala do uso de administração dentro da sala de aula, né, desses conceitos de administração dentro de sala de aula, a gente tem de tomar muito cuidado. Há autores que são extremamente favoráveis, há autores que são contrários. Eu, por exemplo, vejo esse tema com bastante cuidado. Né, é um tema realmente muito delicado. Por quê? Imagina você transformar a sala de aula em uma empresa, porque a gestão de pessoas, a administração ela é feita para administrar empresas. A gente até usa a administração para administrar também o Estado, os órgãos públicos, a gente utiliza esses conceitos também. Mas para uma sala de aula, a gente tem de ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Imagina você transformar a sala de aula em uma empresa. Qual é o objetivo de uma empresa? É ter lucro, evidentemente. Na sala de aula, a gente não tem esse objetivo propriamente. Então a gente precisa trabalhar muito ainda esse conceito de administração dentro da sala de aula, para a gente melhorar cada vez mais e adaptar esse conceito. Não estou falando que eu sou contra, eu estou falando que é um tema delicado, porque quando a gente traz esse conceito de administração para dentro da sala de aula, não para dentro do colégio,
Para a administração ali do colégio, ok. Para, por exemplo, os pedagogos, para, por exemplo, os diretores, os gestores, legal. Mas para dentro da sala de aula com o professor, a gente tem de adaptar bem isso. Porque quando a gente fala de administração, a gente está falando de uma ferramenta que é feita, que foi criada para administrar empresas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando aqui de uma ferramenta que é utilizada para a gente melhorar as pessoas, para a gente cada vez mais desenvolver os potenciais do capital humano, dos recursos humanos de uma empresa. E o objetivo de uma empresa, como eu te falei, é ter lucro. O objetivo de um colégio, de uma sala de aula ali, não tem nada a ver com isso. Então a gente tem de adaptar um pouco mais este conceito. Eu penso que a banca foi infeliz basicamente por esses dois motivos. Ela trouxe aspectos muito técnicos da administração e ela exigiu isso no padrão de resposta. O padrão de resposta ele poderia ter vindo mais amplo, mas ele não veio. Ele veio ali fechando um pouquinho em alguns detalhes para a administração, como você vai ver aqui. E segundo, porque há autores que são contrários a essa temática, né, a essa utilização, essa relação direta da administração no interior da sala de aula. Opinião até da qual eu compartilho, como você percebeu. Mas eu não sou contrário, eu acho que a gente tem de adaptar melhor ainda este conceito. Dixon, e aí? Foi um tema de atualidades ou não foi? No meu modo de entender, a banca poderia ter sido muito mais feliz cobrando inúmeros temas aqui, inúmeras propostas que, de fato, têm uma relação direta ali com a educação, com o dia a dia do professor. Eu penso que este tema, embora ele seja até debatido, está um pouco mais técnico quando ela fala de organização e método, de gestão de pessoas. E aí a banca errou. A banca errou neste sentido. Ela poderia ter pedido outras coisas. Mas o tema foi fácil? Sim, foi uma proposta fácil, como eu já ressaltei aqui para você. Mas, se você não sabe esses elementos técnicos, pode ser que você não consiga alcançar a nota máxima, como você vai perceber aí na abordagem do padrão de resposta. Feitas tais considerações, agora a gente vai ver o que a banca fez no padrão e como isso vai funcionar. Mas primeiro, vamos dar uma olhada aí na proposta de redação. Olho aí na tela, pessoal. Vamos lá. Para quem foi meu aluno, ou quem acompanha aqui o meu canal, você sabe que os textos motivadores, eles são ferramentas muito relevantes, são instrumentos dos mais relevantes, especialmente quando você não sabe muito sobre o tema. E aí, a banca facilitou muito a sua vida aqui, porque os textos motivadores traziam vários detalhes a respeito do que, de fato, a banca queria de você. O primeiro texto motivador, por exemplo, ele fala aí de gestão de pessoas. Ele fala que tem a ver com o fator humano no âmbito da relação entre trabalho e produtividade, e ele fala da perspectiva relacionada aos conceitos humanísticos. Ou seja, quer dizer que a gestão de pessoas visa destacar as pessoas e não as tarefas, e considerar a importância dos aspectos sociais, emotivos e perceptivos como influenciadores da motivação. Além disso, a banca ainda fala nesse mesmo texto motivador que é necessário o envolvimento dos indivíduos, dos trabalhadores ali daquela empresa, para que eles evoluam e para que eles sejam capacitados para gerar resultados melhores. No segundo texto motivador, a banca fala que a figura do chefe foi trocada por um líder. Chefe é aquele que normalmente exige, é aquele que normalmente vai oprimir muitas vezes e até ameaçar o seu funcionário. Já o líder não. O líder é aquele que vai motivar, é aquele que vai fazer junto, é aquele que vai ter um tipo de gestão mais coletiva. Então, o chefe manda e os subordinados obedecem. Líder procura entender o caminho e assim direciona a sua equipe. Isso já deu para você sacar a diferença, ou seja, o professor ele não pode ser um chefe, ele tem de ser um líder. Legal? Depois, a banca vem e coloca aí, ó, o método é uma contribuição da cultura grega, consiste em procurar o verdadeiro conhecimento sobre a natureza do universo do ser humano por meio de investigação sistemática, em lugar de aceitar as explicações mitológicas. Assim, o método pode ser considerado a forma de operacionalizar o que está previsto na função da organização. Isso aqui é fundamental para você entender o que é organização e método, cara. O método é exatamente isso. É como você vai operacionalizar as tarefas dentro de uma organização. E aí ele coloca o seguinte: Platão propunha que o verdadeiro conhecimento advinha da especulação conceitual e se encontrava nas ideias e formas eternas e reais e não na experiência que era transitória. Eu penso que a banca poderia ter sido mais feliz aqui e ter trazido algo
menos subjetivo, ter trazido um negócio um pouco mais direto. Embora este último período do primeiro parágrafo tenha auxiliado bastante. E aí nós vamos para o último texto motivador que fala de avaliação e desempenho. Então você sacou que a banca falou nos textos motivadores sobre os tópicos aí em si? A banca deu uma bela noção nos dois primeiros textos motivadores, ela fala do tópico 1, no terceiro texto motivador ela fala do tópico 2 e no quarto e último texto motivador ela fala da avaliação de desempenho, que está lá no tópico 3. Fala que a avaliação de desempenho é um instrumento de gestão de pessoas, porque ela vai dar esse feedback, um raio-x, na verdade, a respeito das atividades que os colaboradores vão realizar naquela empresa. E aí você tem que jogar isso para a sala de aula. Para que serve essa avaliação de desempenho? Isso aí é para a gente ver quais são os pontos fracos, os pontos fortes dos alunos ou dos colaboradores, se for no caso de uma empresa, e melhorar isso. E ele coloca aí que, utilizando metodologias atuais e adaptadas aos valores das organizações, é possível avaliar os colaboradores com equidade. Lembre-se de que equidade não é a mesma coisa que igualdade. Então, equidade é você tratar ali as pessoas que são desiguais na medida das suas desigualdades, focando no futuro, ou seja, na lapidação de seus talentos. Os textos motivadores realmente são muito interessantes, muito bons, dá para você extrair uma ideia bem legal. Aí ele vem aí para a primeira parte do comando. Considerando que os fragmentos de texto acima tenham caráter exclusivamente motivador, rediz um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Contribuição dos conhecimentos em administração para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Bom, já deu para você sacar aqui que ele quer isso. Ele quer que você fale sobre essa contribuição da administração para a gente melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então é você usar a administração de empresas nos colégios, nas escolas, e como a gente melhora o processo de ensino-aprendizagem. Interpretar o tema é muito relevante. Depois eu tenho a segunda parte do comando. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, os três tópicos a seguir, os três aspectos a seguir. Primeiro, gestão de pessoas em sala de aula. Interprete, identifique palavra por palavra. Não sei nada, gestão de pessoas, então gerenciamento de pessoas em sala de aula. Então eu vou gerenciar as pessoas na sala de aula, gerenciar os alunos. Como eu vou gerenciar? Ele já falou para você o que é gestão de pessoas. Ele já falou que é de fato a gente desenvolver as pessoas, no sentido de você melhorar essas pessoas, alcançar melhores resultados para a empresa e para as pessoas, no sentido de você fazer com que aquela pessoa atinja o potencial dela. Depois ele fala de conceito de organização e métodos aplicados ao processo de ensino e aprendizagem. Muito relevante também o terceiro texto motivador, que fala exatamente para você dessa questão da operacionalização das tarefas ali no interior de uma empresa. Como isso vai melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui tem tudo a ver com pedagogia. Por fim, diferentes formas de avaliação do desempenho escolar. Aí aqui a banca foi bem tranquilo, você podia falar muita coisa aqui. Era importante saber o que é avaliação de desempenho? Com certeza, mas o professor já sabe disso daqui porque ele trabalha com isso. Embora não seja no âmbito de uma empresa, falar de avaliação de desempenho é falar de fato das avaliações que nós fazemos aí em sala de aula. Este aí foi de fato o enunciado, com toda a proposta de tema. Agora a gente vai dar uma olhada no padrão de resposta. Se liga, padrão de resposta da banca, professor de educação básica, área específicas. A banca já coloca o seguinte, ó, no que diz respeito ao primeiro aspecto, o fato de que, como a gestão de pessoas ocorre por meio da participação, da capacitação, do envolvimento e desenvolvimento dos funcionários, você está vendo que você precisava disso aqui? É isso que é gestão de pessoas. Ele te auxiliou com seus motivadores? Muito, auxiliou muito, não tenha dúvida disso. Tinha como resolver essa prova mesmo sem saber nada de administração? Tinha, como você percebeu, isso aqui está lá no texto motivador. O que é gestão de pessoas está lá no texto motivador. Quando normalmente os temas são mais difíceis ou complexos, as bancas entregam as informações do texto motivador. Foi o que a Quadrix fez aqui. Ela realmente deu muita informação aqui para você. E aí ele coloca lá, ó, da capacitação, do envolvimento e desenvolvimento de funcionários de uma empresa, é possível aplicar esse conhecimento em sala de aula, incentivando o aluno a participar e se envolver em seu próprio processo de capacitação e desenvolvimento de habilidades e competências, para garantir-lhes autonomia para atuar no ambiente escolar e na sociedade, pois o trabalho escolar, hoje visto como uma ação de caráter coletivo, lembra que eu falei de coletividade? Não é só o professor que é protagonista, o aluno é protagonista, na verdade, né? O
protagonista de fato que você tem de privilegiar. É realizado a partir da participação e da integração de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Tá vendo? De todos, os quais devem reconhecer e assumir responsabilidades na construção do conhecimento, sendo importante que a participação seja entendida como um processo dinâmico e interativo, caracterizado pelo apoio recíproco na convivência do cotidiano da sala de aula, na busca da superação de dificuldades e limitações. Como você percebeu, ele relacionou bem aqui ao conceito de gestão de pessoas. O que o tópico queria, então? Ele queria que você explicasse como ocorre a gestão de pessoas no interior da sala de aula. É isso. Como o professor, ele vai gerenciar ali os alunos. Como isso vai funcionar? Ele vai desenvolver as habilidades, como ele vai desenvolver essas competências, como ele vai gerenciar conflitos, como ele vai estabelecer metas, como ele vai ver quem é líder, como ele de fato vai gerenciar o conhecimento que é passado. Gestão de pessoas é isso, é a gente gerenciar crises, é a gente gerenciar competências, habilidades, conhecimentos, gerenciar pessoas. Basicamente, você tinha de falar sobre isso, a banca que ela fechou um pouquinho em alguns aspectos, eu penso que ela podia ter aberto ainda mais e deixado aqui um campo maior para os candidatos falarem sem exigir aí, por exemplo, conceitos um pouco mais técnicos de gestão de pessoas. Mas a resposta está bem dentro do que o tópico pede. Vamos para o tópico B agora. A banca fala o seguinte, ó. Pode-se abordar aqui neste tópico, por exemplo, que a organização do processo de ensino e aprendizagem pode estar conectada a métodos ou metodologias que coloquem os alunos como centro da aprendizagem. Lembre-se sempre disso, eu falei aqui. O aluno é o protagonista. Como, por exemplo, por meio da resolução colaborativa de desafios. Nesse sentido, o professor atua como mediador ao provocar e instigar os estudantes a buscarem as soluções por si mesmos, estimulando o pensamento crítico e a reflexão. Isso aqui todo mundo sabe, é o que o professor faz. Depois, outro exemplo seria o trabalho pedagógico que se baseia em projeto ou estudo de caso, que os alunos resolvam os desafios de forma colaborativa com discussões e reflexões em grupo. Perceba o seguinte, neste tópico a banca solicitou isso aqui, ó, conceito de organização e métodos aplicados ao processo de ensino e aprendizagem. Então ela quer que você aplique organização e método no processo de ensino e aprendizagem. Só que no padrão, eu penso que a banca chegou aqui e basicamente trouxe dois exemplos. Foi basicamente isso aqui que a banca fez. Ela chegou e falou o seguinte, o professor pode utilizar a resolução colaborativa de desafios. E depois trouxe um outro exemplo, trabalho pedagógico que se baseia em projeto ou estudo de caso para que os alunos resolvam os desafios de forma colaborativa com discussões e reflexões em grupo. Basicamente foi isso que a banca fez. Eu penso que são dois exemplos que têm tudo a ver com organização e método, mas eu penso que a resposta aqui ela poderia ser mais aberta no sentido de trazer aqui a utilização desses conceitos de uma forma mais geral, como de fato o professor pode utilizar a organização e método num processo de ensino-aprendizagem, como os pedagogos também podem fazê-lo, como a escola em si pode fazer isso, mas não necessariamente dando só exemplos. Eu penso que a banca vai considerar muita coisa nessa resposta. Eu acho que ela deveria falar um pouco mais aqui de organização e método, ela podia falar muito mais aqui de elementos pedagógicos e não só ter trazido dois exemplos. Essa resposta aqui ficou um pouco aquém do que de fato deveria acontecer. E isso pode ser ruim, porque quando o corretor vai fazer o exame da sua prova, ele se baseia muito no padrão de resposta. Então, se ele não vir dois exemplos lá na sua redação, ele, por exemplo, pode tirar pontos e não te dar nota máxima. Então, eu penso que os exemplos aqui não são obrigatórios. Você deveria explicar como se, por exemplo, utiliza o processo de organização e método lá no processo de ensino e aprendizagem. É isso aí. Então, eu penso que a banca foi um pouco infeliz aqui. Quanto ao tópico C, no que se refere ao terceiro aspecto, pode-se abordar inicialmente a importância da escolha de formas de avaliação de desempenho escolar que superem a avaliação meramente pontual, por meio da tradicional prova, e possam servir de ferramenta para identificar, analisar e gerir o desempenho dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem e promover o desenvolvimento de pessoas e aproximar alunos e professores, pois essa nova geração de estudantes demanda
ser escutada e ter suas percepções consideradas. Dessa forma, o feedback desse processo avaliativo deve ser recorrente e o acompanhamento constante e dinâmico. Os resultados da avaliação de desempenho serão bases efetivas para a melhoria da prática pedagógica, para o desenvolvimento acadêmico dos alunos. Com certeza, é isso aí que a gente faz, né? O objetivo de uma avaliação de desempenho é dar esse feedback aí. De acordo com o Chiavenato, a banca ainda cita aqui o Chiavenato, que é professor e autor de administração, um dos mais conhecidos. Professor e consultor na área de gestão de pessoas, o processo de avaliação de desempenho consiste em aí a banca vem e traz o conceito aqui de avaliação de desempenho. Uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados, aqui faltou paralelismo, deveria ser das metas e dos resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. A avaliação de desempenho deve ser orientada para o futuro, ou seja, deve embasar ações de desenvolvimento do potencial humano dentro da organização, e no caso específico da sala de aula. Para tanto, o ideal é buscar o diálogo e a motivação para conseguir corrigir o que pode ser melhorado, mas sem causar desmotivação nos avaliados. É o seguinte, olha aqui para mim. Essa resposta do tópico C. Essa resposta do tópico C foi extremamente genérica. Perceba que a banca pediu avaliações de desempenho na sala de aula, para o processo ali de ensino-aprendizagem no interior das salas de aula. Então você deveria falar sobre os tipos de avaliação de desempenho, as avaliações de desempenho que fogem ali do sistema tradicional de menções, de notas de avaliação, normalmente ao fim de um bimestre, trimestre, ou dependendo aí um semestre ou ano. Ocorre que a banca foi extremamente genérica, ela não citou um novo tipo de avaliação de desempenho. Ela falou, as avaliações devem ser voltadas para o futuro, elas devem medir o feedback, elas devem fazer isso, mas não citou um único tipo de avaliação de desempenho, como por exemplo falar ali de outros tipos de avaliação que não a avaliação tradicional que a gente conhece. Então basicamente ela se voltou ali para o futuro, ela trouxe o conceito de avaliação de desempenho, ela foi muito genérica. Isso pode ser bom para você? Pode, porque a banca pode de fato aceitar aqui todo tipo de resposta que você traga ali e não necessariamente você tenha de pontuar um ou outro tipo de avaliação. No meu modo de entender, houve erro aqui, a banca deveria ter sido genérica em determinados momentos, mas deveria ter apontado alguns tipos de avaliação de desempenho especificamente. Ter falado, ó, é importante avaliar o aluno aqui com esse tipo de trabalho, com esse tipo de atividade, no sentido de fazer isso, 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 isso. A banca não fez. Entende? A resposta do tópico B, como você percebeu, ela citou basicamente dois exemplos. Errou ali, deveria ter falado um pouco mais genericamente de organização e método. E errou também no tópico C, porque ela poderia ter apontado em alguns momentos ali algumas avaliações de desempenho propriamente, praticamente. Falado, ó, é esse tipo aqui ou esse tipo aqui. Ela poderia ter citado, mas isso pode ser bom para você, a banca pode aceitar diferentes respostas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Redação muito polêmica, mas eu tenho certeza de que quem foi meu aluno arrebentou, usou os textos motivadores e conseguiu fazer uma belíssima prova. Dixon, mas eu quero que você fale para mim o seguinte, e aí, compensa eu entrar com recurso, não compensa? O que eu posso te falar é que é importante você entrar com recurso para o examinador reconhecer ali o erro que pode ter sido cometido na avaliação da sua resposta, especialmente nesse tipo de texto, cuja cobrança é um pouco mais técnica. Dixon, mas eu posso entrar com recurso falando que a banca cobrou itens de administração, sendo que não há sequer administração no edital, sendo que a prova deveria ser de atualidades? Pessoal, o recurso quanto ao resultado preliminar não serve para isso. O recurso serve para você contestar a nota que que o examinador atribuiu aí ao seu texto. É isso, para isso que serve o recurso. Se você quiser contestar o tipo de tema que a banca trouxe, isso tem de ser via judicial. E aí você tem de tomar as medidas necessárias para isso. Eu penso que realmente a banca vai facilitar muito na correção do seu texto. Acho que ela errou um pouco aí, como eu já abordei aqui, mas é isso. Espero que todos tenham ido muito bem. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!